Vamos abrir a lei de drogas aí, senhores. Lei 11.343 de 2006. A lei já vai estar com você, né? A lei vai estar na sua posse ali. Então vejam, senhores, vamos lá. Essa lei é uma norma penal em branco. A lei de drogas é uma norma penal em branco. Ela vai ser complementada com a portaria 344 de 98 da Anvisa. A portaria complementa a lei. E aí vai permitir que alguém responda pela prática do crime envolvendo drogas, tá? No artigo 28, nós temos o crime de porte de droga para consumo pessoal. No artigo 28, nós temos o crime de porte de drogas para consumo pessoal. O usuário de drogas. Embora normalmente a gente escute falar que o crime do usuário de drogas, o 28 não pune o uso da droga. Veja aí, o verbo punir não é punido. Perdão, o verbo usar não é punido. Veja quais são os verbos aí. Você tem o verbo adquirir, guardar, trazer consigo, não é isso? Transportar, manter em depósito. São 5 verbos. Confirma aí, por favor. 5 ou 6? Adquirir, trazer consigo, guardar, ter em depósito. Não é isso? Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. 5 verbos aí. O verbo usar não é punido. Mas para usar, normalmente o cara adquire a droga. Aí ele vai, pega a droga, traz a droga com ele. Isso é que é punido, né? Mas se, por exemplo, te der na prova alguma situação onde o cara, o varal da maconha, que a maconha fica lá num varal ou numa mesa, e o cara vai lá e sem tocar na droga só usa e acabou, não teria tipificação essa conduta. Tudo bem? Porque ele não pegou, ele não adquiriu, ele não trouxe consigo, ele simplesmente usou. E usar sem praticar nenhuma dessas condutas não é crime. Tá? Muito bem. Vejam só. Quais são as penas do artigo 28? Não tem pena privativa de liberdade para o crime do artigo 28. Não tem. Não tem pena privativa de liberdade. Você tem uma pena de prestação de serviço à comunidade, você tem uma pena de admoestação, você vai ser... Admoestação não. O juiz vai, na verdade, Peraí, acabei me perdendo aqui na lei. Ele vai, na verdade, advertir sobre os efeitos da droga. Não é que o juiz vai dar esporro no cara, não. Vai advertir sobre os efeitos que a droga traz. Não é uma advertência na pessoa, não. Tá? É uma advertência sobre os efeitos da droga. E aí você tem prestação de serviço à comunidade e depois tem medida educativa de comparecimento a programa ou curso. Nos casos das penas do inciso 2 e 3, o máximo são de 5 meses. O máximo são de 5 meses. Não cabe HC. Não cabe HC nessa infração. Por que não cabe? Porque ela não tem pena privativa de liberdade. Tudo bem? Não cabe porque ela não tem pena privativa de liberdade. Muito bem. Vamos lá. Vejam só. No parágrafo 6º, vamos fazer observação em relação ao parágrafo 6º. Nós temos aí, para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, ou seja, o crime de porte de droga para consumo pessoal, e para garantia do cumprimento das medidas previstas nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente ao quê? Admoestação verbal, aqui sim, aqui já é o esporro nele. E depois, a multa. Senhores, essa multa aí não tem natureza de pena. Isso não é pena, tá bom? Isso não é pena. Isso, ela tem natureza, na verdade, de astrentes, tá? Astrentes, lá do processo civil, aquela multa coercitiva, pelo fato do cara não estar cumprindo. Tudo bem? Então vejam, mas olha só, se o teu cliente é capturado com uma pequena quantidade de droga para consumo pessoal, né?
se ele é pego com uma quantidade de droga para consumo pessoal e ele incide no artigo 28, as penas que ele pode sofrer são uma daquelas três que nós vimos. Admoestação, advertência sobre os efeitos da droga, depois prestação de serviço à comunidade ou medida de comparecimento a curso ou programa. Se ele não cumpre, aí surge o quê? A possibilidade dos adstrentes, que é o quê? A questão da admoestação verbal, e se não resolver com ela, aí vem para a multa. Ou seja, só pode ser a multa depois que tentou o quê? A admoestação verbal. Então, se o teu cliente não cumpre as penas a que foi imposto e o juiz já determina a multa, não pode. Não pode fazer isso. Primeiro tem que ser o quê? A admoestação verbal. Aí depois ele tenta com a multa. Ok? Em nenhuma hipótese o cara pode ficar preso. Olha só, no artigo 28, o crime do artigo... É crime? É crime. Se é crime, ele pode ser capturado ali? Pode. A prisão em flagrante, prisão em flagrante, ela tem dois momentos, basicamente, que é a captura. Quem pode fazer a captura? Qualquer pessoa. E a lavratura do título prisional. Aí, para fazer a lavratura do título prisional, quem faz é o delegado de polícia. É a prisão se perfaz. Por exemplo, se o sujeito é flagrado praticando uma infração de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? São aquelas cuja pena o quê? Não ultrapassem o quê? 2 anos. Se o teu cliente praticou um fato cuja pena não ultrapassa 2 anos, ainda que ele seja capturado em flagrante, ele vai para a delegacia, ele como autor, pessoa como vítima. E o que faz lá, senhores? Instaura um inquérito ou lavra um termo circunstanciado? Lavra um termo circunstanciado de ocorrência. Aí aquele termo circunstanciado de ocorrência, se o teu cliente assinar, se comprometendo a comparecer no juizado especial criminal na data designada, o que acontece? Libera o cara. Ele não vai ter o segundo momento da prisão em flagrante. Ou seja, a lavratura do auto de prisão em flagrante não acontece. Por quê? Porque a lei 9.099 impede. Então o cara foi flagrado agredindo uma outra pessoa na rua. Um popular contra o outro. Lesão corporal leva, vai para a delegacia. Como é um crime cuja pena não ultrapassa 2 anos, ele vai ser instaurado um termo circunstanciado, e ele vai assinar o termo circunstanciado se comprometendo a comparecer no juizado especial criminal na data designada. Como ele se comprometeu, não lavra o quê? O auto de prisão em flagrante. Pronto. Não vai documentar a prisão em flagrante, só lavra o termo circunstanciado de ocorrência. É assim que funciona? É assim que funciona. Então, e se ele se recusar a assinar o termo de compromisso? Se ele se recusar a assinar o termo de compromisso, aí a gente lavra o auto de prisão em flagrante. Então, se o teu cliente, numa infração de menor potencial ofensivo, se ele se comprometeu a assinar o termo de compromisso, de comparecer no juizado na data designada, não pode ser lavrado contra ele o quê? O auto de prisão em flagrante, não vai ficar preso. Vai ser instaurado só o registro de ocorrência e vai mandar para o juizado especial criminal. Agora, se ele não assina, o que faz? Aí lavra o termo, lavra o auto. Lembra, porque ele foi capturado em flagrante. Só não foi lavrado o auto de prisão em flagrante por causa da lei 9.099. Mas quando ele se recusa a assinar o termo de compromisso, lavra o auto de prisão em flagrante. Aí prende ele. Está previsto na lei 9.099, artigo 69. Aí vejam, a gente prende ele, mas vejam, olha os crimes de infração de menor potencial ofensivo, as infrações penais, que são as contravenções e os crimes cuja pena não sejam superior até quando? Até 2 anos. Não é isso, as infrações de menor potencial ofensivo? Então, vamos ver o artigo 322 no CPP. Vamos ver o 322 aí. Vamos ver o artigo 322 do CPP. Seja
A autoridade policial vai poder conceder a fiança nas infrações penais cuja pena não seja superior a 4 anos. Vejam, se o crime tem pena não superior a 2 anos, é infração de menor potencial ofensivo. Nem lavra o auto de prisão em flagrante. Se o cara o quê? Se compromete a assinar o termo de compromisso de comparecer no juizado. Mas o idiota não quis assinar. A gente faz o quê? Lavra o auto de prisão em flagrante contra ele. Mas aí lavra e o delegado vai ter o quê? Que arbitrar fiança. Aí o idiota agora vai pagar a fiança e vai sair. Se não pagar, ele vai para o sistema penitenciário. Aí vai para a audiência de custódia lá. Né? É para a audiência de custódia. Aí a audiência de custódia libera, provavelmente. Entenderam? Mas vejam, isso por quê? Porque o imbecil não quis assinar o termo de compromisso e responsabilidade de comparecer no GCRIM na data designada. Assinou, vai embora. Não assinou, lavra o APF, mas aí arbitra a fiança. Por quê? Porque esses crimes têm a pena não superior a 2 anos. E o delegado pode arbitrar a fiança quando os crimes não superam o quê? 4 anos. Tranquilo. Tudo bem? Aí, vejam só, vamos voltar para o nosso estudo, que é o 28 da Lei de Drogas. O cara está lá fumando maconha, está usando droga. Então, ele é capturado em flagrante. Aí ele vai para a delegacia. Como é uma infração de menor potencial ofensivo, o artigo 28 é uma infração de menor potencial ofensivo. Aí vai ter o termo circunstanciado. Aí ele diz assim, ó, não vou assinar. Não vou assinar. E aí? Hein? E aí? Lavra o auto de prisão em flagrante? Não. Aqui não. Porra, mas o senhor não falou que era? É, mas aqui não. Por que aqui não? Porque, vejam, numa infração de menor potencial ofensivo comum, tirando a do 28, numa infração de menor potencial ofensivo comum, todas elas admitem pena privativa de liberdade. Todas elas admitem pena privativa de liberdade. Então, se o cara não assina, se recusa a assinar o termo de compromisso e responsabilidade de comparecer ao GCRIM na data designada, a gente pode muito bem lavrar o auto de prisão em flagrante e encarcerar o cara. Só que, na lei de drogas, o artigo 28 não tem pena privativa de liberdade. Vejam, nem se ele for condenado, ele vai ficar numa carceragem. Não fica. Porque as penas nenhuma delas prevê o quê? A prisão do cara. Nenhuma delas prevê a prisão do cara. Então, se ele se recusa a assinar o termo de compromisso, vai sem assinar mesmo. Ele vai ser liberado de qualquer jeito. Está entendendo isso? Percebeu a diferença? Ok? Tá? Então, se o teu cliente foi pego usando droga, se recusa a assinar o termo de compromisso, e se a questão disser que nesse caso houve a lavratura do auto de prisão em flagrante, está tudo errado. Não pode haver lavratura de auto de prisão em flagrante. Tá? Por que não pode haver? Porque nesse caso, ainda que ele seja condenado, ele não pode ficar preso. Então não faz sentido isso, se não assinar o termo vai ficar preso, não pode. Então, mesmo o termo sem ser assinado, ele vai ser liberado e esses autos devem ser encaminhados ao Juizado Especial Criminal. Tudo bem? É assim que a gente tem hoje aí. Não por acaso, a molecada acha aí que usar droga não é crime. Mas é crime. Mas acham por causa dessa porra aí. Porque se fosse um negócio mais sério, não seria assim. Mas fala, querida. Parágrafo 1º do artigo 28. Uhum. Mas ele faz uma redução ao 33, parágrafo 1º, inciso 2. Mas calma. O colega está falando que o parágrafo 1º é outro crime do 28. É a plantação para consumo pessoal. Aguenta isso aí. Vamos lá. Isso aqui, entenderam? Tranquilo? Que a gente está fazendo uma coisa com o penal e o processo penal. Né? Muito bem. Então, foi aqui, querida? Tudo bem? Então, o 28 caput. O 28 caput. Vamos lá. Ainda no 28 caput. Qual é a diferença do 28 caput para o 33 caput? Qual é a diferença do 28 caput para o 33 caput? Veja, eu quero que você veja aí. Se os mesmos verbos do 28 estão no 33. Veja se os 5 verbos do artigo 28 estão inseridos também no artigo 33. Adquirir, guardar, trazer consigo, ter em depósito. Veja aí, não estão? Todos eles estão aí. Todos os verbos do 28
estão no 33. E tanto o 28 quanto o 33 se relacionam o quê? A droga. Então, qual a diferença? O 33 é crime de tráfico. O 33 é o crime de tráfico. Se é crime de tráfico, é equiparado a hediondo. Não é hediondo, é equiparado a hediondo. E o 28 é equiparado a hediondo? Não, não é. O 28 não tem nem pena privativa de liberdade, o 33 tem pena de 5 a 15. Qual é a diferença? Se eles têm os mesmos verbos e se relacionam a mesma coisa, que é a droga. Por que essa diferença entre eles? Porque um é tráfico, o outro não é. Alguém conseguiu enxergar aí a diferença deles? Hein? Alguém conseguiu enxergar a diferença? Alguém? Alguém? Tá? Então vamos lá, vejam só. Aqui, no artigo 28, você tem um especial fim de agir, que aqui não tem. O que é o especial fim de agir? Vamos ler aí, ó. Quem adquirir e guardar, 28. Adquirir e guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Grifa aí, ó. Para consumo pessoal. Para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Quem trouxer consigo, guardar em depósito, transportar, adquirir para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui no 33 não tem isso. No 33 é adquirir, trazer, guardar, ter em depósito, droga. Percebem, senhores? Então vejam, você adquiriu uma quantidade pequena de droga, a quantidade não é determinante, isoladamente considerando, não é determinante. Então você adquiriu uma pequena quantidade de droga. Só que você adquiriu para poder passar para outra pessoa, poder vender. Você não está adquirindo para consumo pessoal, então você não está aqui, você vai estar aqui. Entendeu? Que você não tem um especial fim de agir. Percebe? Então o artigo 28 é especial em relação ao 33. Porque os verbos são os mesmos. Se você adquirir, guardar, ter em depósito, trouxer consigo, para consumo pessoal, 28. Se não for para consumo pessoal, fica no 33. Estão entendendo? Então, identificar se aquela droga que foi encontrada com marginal é para consumo pessoal ou não, é importante? Hein, senhores? É muito importante. Porque se for para consumo pessoal, ele está no 28. Se não for, ele está onde? 33 caput. Como é que faz para saber? Você é o advogado dele. Você vai querer dizer que é para consumo pessoal. Né? E aí? Vamos ver o 28, parágrafo 2º. Vamos ler o 28, parágrafo 2º aí. Isso é importante. Então, esses artigos, eles têm que saber, senhor. Tem que mais grifá-los aí, tá? O parágrafo 2º, faz, né? Uma bolinha nele aí para saber, quando você estiver lendo, tá? Vejam, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz, tá? Atenderá a natureza, ó, a natureza, qual foi a substância? Foi pasta base de cocaína, tem natureza da substância, tá? Ó, atender a natureza da substância e a quantidade da substância apreendida. Veja, a quantidade é um elemento, não único. Então, a natureza, a quantidade, vírgula, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação. Então, a natureza, a substância, a quantidade, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação. Vírgula, circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Isso aí é que o juiz vai determinar, vai fazer com que o juiz leve em consideração para aferir se aquela droga que estava com o cara se destinava a consumo pessoal ou não. Estão entendendo isso? Então veja que a quantidade é um dos elementos só utilizados. Se não ficou caracterizado ali consumo pessoal, está no tráfico. Tudo bem? E tráfico é equiparado a hediondo. Tá? Então, pegou o cara com 1 quilo de pasta base de cocaína.
O usuário não usa pasta base de cocaína. O usuário não tem pasta base de cocaína. Porra, não tem. O usuário não vai usar isso. Percebe? Então, considerando a natureza dessa substância, você já vai dizer que o cara é traficante. Pode? Mas é o juiz que vai determinar isso. A colega está falando aqui. Veja só. Muito bem. A colega está falando, é o juiz que vai determinar isso. Sim. Vejam só. Vamos lá. O juiz, para condená-lo, ele vai observar o 28, parágrafo 2º. Só que antes dessa condenação tem a fase policial. Aí, na fase policial, você é o delegado, o cara é apresentado lá. E aí, é usuário ou traficante? Aí quem faz essa análise é o delegado de polícia. E qual é a possibilidade, o dispositivo que vai viabilizar isso? Vamos ler o artigo 52. Vamos ler o artigo 52. Veja só o artigo 52. Findos os prazos a que se refere o artigo 51 desta lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo, inciso 1, veja aí, relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito. Justificando as razões que o levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta e a qualificação e os antecedentes do agente. Entendeu, querida? Percebe? Então, no artigo 28, parágrafo 2º, você coloca lá, também faz uma remissão para o 52, inciso 1. 52, inciso 1, vai viabilizar o delegado de polícia fazer essa análise no momento da prisão. Tá? Mas para condenar, quem vai fazer, obviamente, é o juiz. Foi, querida? Muito bem. Vamos lá. No 28, parágrafo 1º, vejam, agora, alguma pergunta aí em relação a isso? No 28, parágrafo 1º, no 28, parágrafo 1º, nós temos o crime, vejam aí, as mesmas penas submetem-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Você tem o semeio, o cultivo, a plantação de pequena quantidade de droga para consumo pessoal. Tá? Então você tem um crime que é equiparado ao porte de droga para consumo pessoal. Um crime que é equiparado ao porte de droga para consumo pessoal, que é o semeio, o cultivo e a plantação de pequena quantidade de droga destinada ao quê? Ao consumo pessoal. Se você está plantando, cultivando ou colhendo sem ter essa finalidade, sem ser para consumo pessoal, você vai estar onde? 33, parágrafo 1º, inciso 2 ou 3, espera aí. Inciso 2. Inciso 2. É a mesma situação que a gente falou aqui, em relação à especialidade. Tá? Esse aqui é tráfico. É tráfico. Tá? O que é o tráfico? Isso, 33 caput e parágrafo 1º. Isso é o tráfico. 33 caput e parágrafo 1º. Tá bom? Isso é tráfico. Vamos lá. E aí, muito bem. E aqui também infração de menor potencial ofensivo, está no 28, parágrafo 1º, tudo direitinho. Vamos aqui. Agora sim, vamos analisar o tráfico, que é o artigo 33, o tráfico do artigo 33 caput. Aí tem questões aí para a gente analisar. Artigo 33 caput. Vejam só, o artigo 33 tem 18 verbos. 18 verbos. É só você olhar aí. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar. Só grifa aí o prescrever. Grifa o prescrever. Esse prescrever é doloso. Se for culposo, vai lá para o 38. Vamos ver o 38 aí. Veja o 38. Prescrever ou ministrar culposamente drogas, sem que delas necessite o paciente,
ou fazê-lo em doses excessivas, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, esse prescrever tem que ser o quê? Doloso, tá bom? Então, bota o grifo embaixo para prescrever, bota uma seta para 39, tá? Muito bem. Então, vejam, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A gente já viu a diferença do 33 caput para o 28. O 33 caput não tem o especial fim de agir. É um crime equiparado a hediondo? É um crime equiparado a hediondo. Muito bem. Se é equiparado a hediondo, a progressão de regime se dá com quanto de pena? Hein? Porra, se é equiparado a hediondo, a progressão de regime se dá com quanto tempo? 2 quilos se for primário, se for reincidente. Crime hediondo ou equiparado a hediondo, quanto é a progressão? Hein? Isso. Vamos lá. 1/6, né? Só comentou aqui. Artigo 112 da LEP. É possível a liberdade provisória em crimes hediondos e equiparados? Liberdade provisória? É possível a liberdade provisória, tá? Vamos lá. Muito bem. Artigo 33, caput. Vamos ver o parágrafo 4º, que eu quero chamar a atenção aí daquele do 33, parágrafo 4º. A gente analisá-lo aqui, porque isso aí o DSTF até se manifestou recentemente em relação a isso. Vamos ver aí, senhores. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º, tanto o caput quanto o parágrafo 1º veiculam condutas de tráfico. Não é isso? Não é isso, senhores? Que são equiparados a hediondo. As penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direito. Essa proibição acabou. Tudo bem? Essa proibição acabou. Pode ter, sim, conversão no crime de tráfico, pode ter a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. Tá bom? Qual é o requisito para poder converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos? Hein? Vamos ver o artigo 44 do Código Penal. Artigo 44 do Código Penal. Abri aí. Artigo 44 do Código Penal. Artigo 44, diz o quê? E substituem as privativas de liberdade, ou seja, são penas autônomas. E substituem quando? Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Ó, aplicada a pena, não é que o crime tem pena de tanto, não, é aplicada a pena. Veja, qual é a pena do tráfico de drogas? Qual é a pena do tráfico de drogas? 5 a 15. Se o cara incidir, é de 5 a 15 anos, mas se o traficante incidir nesse parágrafo 4º, quanto pode diminuir a pena dele? Veja aí. Quanto pode diminuir? Fala o parágrafo 4, 33. Quanto que diminui, senhores? 1/6 a 2/3. Se diminuir os 2/3, você pega a pena mínima, 5 anos. O cara é primário, de bons antecedentes, você pega a pena dele de 5 anos, pena mínima. Aí diminui de 2/3, a pena dele vai para 1 ano e 8 meses. Porra, 1 ano e 8 meses. É menor do que 4. E o tráfico não tem violência ou grave ameaça à pessoa por si só. Aí ele preenche o requisito do 44. Então vamos substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. A lei proibia. Só que essa proibição foi declarada inconstitucional. Entendeu, querida? Vamos lá. A lei, quando surgiu em 2006, proibia. Proibia. Pois é. Ela foi, já tem... Quando que ela foi declarada inconstitucional? Tem bastante tempo. E além dela ter sido declarada inconstitucional, o STF mandou para o Senado, e o Senado editou a resolução número 5 e suspendeu a eficácia desse dispositivo aí. Veja aí embaixo do parágrafo 4º. Vê se não tem no seu código assim. A resolução número 5 de 2012 do Senado suspende a execução da expressão. É vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Não tem isso aí? Ou não tem? Então é isso. Então você vai ver isso aí, né? Então, eu vou ter que fazer mais um
porque não vai dar. Vamos lá então, vamos encerrar esse bloco aí.